Muito boa noite, quero te dar as boas-vindas a mais uma celebração da Igreja Batista do Conforto. Que bom que você está conosco aqui pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso site, celebrando conosco. Eu quero convidar você a reunir os seus familiares para a gente estar junto mais uma vez. Que bom que a gente tem essa oportunidade. Antes da gente cantar, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar, depois nós vamos cantar, mas eu quero dizer que é uma alegria para a gente estarmos juntos aqui, tá bom? Chame os seus filhos então, chame os seus familiares, vamos cantar, vamos celebrar juntos, consagre a Deus esse tempo, abra o seu coração para o que Ele quer fazer na sua vida e no seu lar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela oportunidade que temos de estarmos juntos para celebrar culto a Ti hoje, numa noite especial, onde celebramos a ceia, esse memorial que é, sem dúvida nenhuma, importantíssimo em nossas vidas, pois nós nos lembramos, conforme foi ordenado por Ti, Senhor. Nós temos que lembrar o Teu sacrifício na cruz, temos que lembrar Sua morte, Sua ressurreição, e quando partilhamos aqui esse cálice, esse pão, Senhor, estamos lembrando a Tua morte e lembrando que o Senhor vive para sempre, o Senhor vive em nós, o Senhor ressuscitou. E nós temos muita gratidão em nosso coração por poder celebrar isso e estarmos aqui juntos com os nossos irmãos, cada um nos seus lares, mas juntos com o mesmo coração, juntos em uma só fé, em um mesmo Espírito, celebrando um único Deus. O Senhor é nosso Deus. E nós Te glorificamos, Te exaltamos e adoramos o Teu nome por essa oportunidade única, especial da gente poder estar aqui junto. Essa é a nossa oração. Nós queremos cantar, ajuda-nos a celebrar um culto autêntico, um culto genuíno, de todo o nosso coração, com sinceridade, com verdade. Senhor, fala a cada coração, cada família, cada pessoa aqui reunida conosco hoje. Essa é a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queria convidar você para a gente cantar, e declarando essa canção de todo o seu coração, essa música conhecida nossa, declarando: Senhor, eu estou aqui para Te adorar, eu estou aqui para declarar que Tu és, Tu somente és o meu Deus. Enquanto a gente declara isso, eu queria que você abrisse o seu coração mesmo, para tudo que Deus vai fazer. Declare conosco isso, cante, exalte e adore ao Senhor. Cantar juntos. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te, quero contigo viver. Por isso cantamos: vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Por isso vim para adorar. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei
preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Que declaração gostosa para a gente poder fazer hoje, junto com você aí na sua casa. Eu queria convidar você a cantar mais uma canção, e hoje, onde vamos celebrar a ceia, a gente está lembrando aqui juntos, e eu quero convidar você a olhar para a cruz. No meio de todas essas aflições desse tempo, de toda desesperança, de toda incerteza, mas que você possa confiar nesse Deus e, ao olhar para a cruz, contemplar a vida plena, abundante, a vida nova que Ele tem e só Ele pode dar. Vamos declarar juntos isso. Ele chama você para viver uma vida nova, uma vida plena, através de Cristo. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. cante conosco. Pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. nós recebemos dele uma vida plena, de graça. Foi por graça na cruz. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, Trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou
o quanto é fiel, impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Que bom que nós estamos juntos. Boa noite para você. Quero que você cultue conosco. Você pode cantar conosco. Nós vamos orar juntos. Este é o momento da oração. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. No compartilhamento, no culto anterior, alguns irmãos pediram que nós orássemos. A Gorete, a Augusta, nós vamos orar ainda pela irmã Leda, que está hospitalizada. A irmã Dalva também está no hospital. E nós queremos interceder por esses irmãos, por essas irmãs queridas. Elas carecem da oração da igreja. E nós queremos colocar cada vida, cada irmão, na presença do Senhor. Eu quero orar com você, mas quero ler uma porção bíblica, no livro de Isaías, 53, versículos 4 e 5, e depois o versículo 12, a parte B, vai dizer assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Pois Ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Fala do Cristo de Deus. E nesta noite muito especial, a noite da ressurreição, domingo da ressurreição, eu quero orar por você. Você está em casa, e eu sei que você tem lutas, tem dificuldades. Alguns irmãos têm me ligado e estão dizendo para mim: pastor, que desejo de nos reunir como igreja novamente. E eu tenho dito: nós vamos voltar a nos reunir como igreja. Isso vai passar. E o que nós queremos fazer é orar por esse momento que nós estamos vivendo. Momento que não é tão fácil, mas nós precisamos e temos a graça de Deus. Eu quero orar por você, mas antes de orar, nós vamos cantar. E enquanto nós cantamos, eu quero que você medite no texto que foi lido nesta noite. Tens na tua vida 1000 problemas a enfrentar, tens desconfiança, já perdeste a esperança.
sem nenhum amigo que te ajude a caminhar. Cristo te estende sua forte mão, sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo Senhor não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Tem só desespero, amarguras e temor, andas inseguro, temeroso do futuro, sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão, sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo Senhor não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Cristo te estende sua forte mão. Você crê nisso? Eu quero orar com você. E eu quero pedir que você feche os seus olhos, reúna a sua família, e eu quero orar exatamente pela sua casa. Eu quero pedir graça de Deus, sabe aquele favor que só Deus pode dar? Eu quero clamar pela sua vida e pela sua família nesta hora. Vamos orar. Nosso Deus, que momento precioso para nós que estamos aqui, mas precioso também para aquele que está em casa. O que nós pedimos, Senhor, é que a mão do Senhor, essa forte mão do Senhor, essa bendita mão do Senhor, graciosa mão do Senhor, seja estendida sobre as nossas vidas. Aqueles que pediram, ó Deus, estão vivendo algum momento que precisam da mão forte do Senhor, mas também daqueles que estão hospitalizados. Ó Deus, eu quero aqui, de forma muito particular, eu quero orar pela irmã Leda, eu quero orar pela irmã Dalva, pelo Marcos, quero orar pelo pastor Sócrates. Eu quero pedir a mão do Senhor, mas visita esta casa nesta noite. Ó Deus, eu quero pedir isso. Certamente, todos os lares da tua igreja e aqueles que participam deste culto carecem da graciosa e poderosa mão do Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te bendizemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, irmãos do IB Conforto. Estou aqui também para trazer uma mensagem nesse momento diferente, importante que o Brasil está vivendo, o mundo está vivendo, que é esse isolamento. É um momento diferente para a igreja, onde a gente não está se reunindo, não vai se reunir, mas a gente continua sendo igreja. Então, a minha palavra é que a igreja precisa continuar unida, que o que está acontecendo, nós não vamos ter as reuniões, mas a igreja é muito mais que as reuniões. A igreja é o corpo vivo, que age, que interage, e um dos propósitos da nossa igreja é ser relevante, ser cristocêntrica e ser relevante.
A gente precisa continuar sendo relevante. Nesse momento que o mundo está vivendo, a gente tem uma resposta e está preparado para que tudo aquilo que for necessário. E a igreja precisa estar unida, precisa estar forte e precisa estar preparada. E por isso eu queria dizer para você que a gente precisa falar sobre contribuição. A contribuição é a maneira generosa que a gente devolve para a igreja, para Deus, aquilo que a gente recebe, que a gente tem recebido com graça e misericórdia. Eu queria dizer para você que você não ter vergonha e que a igreja precisa dessa sua generosidade, precisa da sua contribuição. A igreja precisa estar forte. Há compromissos que precisam ser honrados, que a igreja precisa estar preparada para ajudar a quem necessitar. Existem irmãos mais necessitados na congregação, nas congregações que possam precisar de ajuda. Há irmãos na nossa comunidade que podem precisar de ajuda e a igreja tem que estar preparada e ter uma resposta para isso. Por isso eu quero incentivar você, mesmo nesse período que nós não teremos reunião, que você faça a sua contribuição. Você pode contribuir através da transferência bancária, pela conta da igreja, que vai aparecer para você aqui logo depois, ou você pode levar de segunda a sexta, de 8 até o meio-dia, ou das 14 às 18 horas, na igreja e entregar na secretaria. Você vai ter um envelope te esperando, você preenche o envelope e deixa a sua contribuição lá. Mas a gente, que nesse momento que é para evitar aglomerações, a gente quer incentivar você a fazer a transferência bancária. Pense sobre isso. Pense que a gente continua sendo igreja. E como igreja, precisamos ser relevante num momento tão difícil que o Brasil está passando. Que a IB Conforto possa cumprir seu papel cristão. Que o IB Conforto possa estar preparada para ajudar a todas as pessoas que precisarem. Por isso nós estamos juntos e queremos continuar juntos. Precisamos da sua contribuição para que a igreja continue forte e unida. Obrigado. Hoje é um domingo muito especial para a fé cristã. É o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Não é por acaso que as igrejas cristãs cultuam a Deus no domingo, primeiro dia da semana, porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia, domingo. E eu quero ler um texto do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, um texto que eu considero belíssimo. E eu quero que você atente para esta porção da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, eu vou ler do versículo 12 ao versículo 22. Eu quero que você atente para essa palavra. Vou pregar subordinado ao tema da suposição à realidade. Da suposição à realidade. E o texto diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo,
somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Eu quero conversar com você sobre essa porção bíblica, da suposição à realidade. Paulo recebe aqui informações de que a igreja enfrenta uma certa dificuldade em relação à ressurreição, especialmente quando se trata da ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Acreditava-se em Cristo, lógico, era uma igreja cristã, uma igreja que acreditava em Cristo, acreditava na encarnação, acreditava na vida de Jesus, nos milagres, acreditava inclusive na morte de Jesus. A igreja entendia que a expiação de Cristo era o ponto alto da redenção e acreditava na ressurreição de Jesus, mas tinha muita dificuldade quando se tratava da ressurreição dos mortos. Isso não se encaixava com o pensamento da cidade de Corinto. A cultura grega tinha impregnado as mentes dos crentes da igreja. E é interessante porque para a cultura grega o corpo era muito mau. Na verdade não se encaixava ressurreição do corpo, que era mau. Aliás, os gregos diziam que o corpo era apenas o cárcere da alma. Tinham muita dificuldade. E Paulo percebe que mais cedo ou mais tarde, a igreja, em algum momento da sua caminhada, a igreja iria dizer também que duvidava da ressurreição de Jesus, porque foi uma ressurreição corpórea. O que Paulo faz? Ele escreve à igreja, e ele quer ensinar a igreja. A ressurreição é um tema importante na fé cristã. E Paulo aqui, irmãos, ele faz uma afirmação confrontadora, uma afirmação pertinente. Eu digo até que foi uma afirmação contundente de Paulo. Olha o que Paulo vai dizer: se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. Essa é uma afirmação muito contundente de Paulo. E eu vejo aqui que Paulo vai da suposição à realidade. E ele começa exatamente pela suposição. Ele levanta uma hipótese, ou a hipótese da não ressurreição. Se Jesus não venceu a morte, a ideia do túmulo vazio, eu quero que você entenda isso, é mito. A ideia do sepulcro vazio não existe. Cristo continuava morto. Irmãos, isso tem uma implicação, ou tinha uma implicação tremenda para a fé cristã. As consequências dessa suposição, elas são inevitáveis. Por exemplo, a pregação seria vazia.
Eu quero que você entenda isso: os cristãos seriam atingidos em cheio na pregação e na fé. A pregação seria vazia, totalmente vazia. Seria como um invólucro, muito atraente, mas sem conteúdo. O evangelho pregado não seria poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você entende isso? Mas a fé também seria vazia, uma fé oca, totalmente oca. A fé não é, irmãos, de forma alguma um sistema sobre Deus, ainda que bem concatenado. Fé tem a ver com relacionamento com Deus. Fé é relação do homem com Deus, e uma relação bem pessoal. O que restaria para a fé cristã se Cristo não ressuscitou? Era exatamente um Cristo morto. Fé vazia, fé oca, fé sem sentido. Eu fico pensando, irmãos, que com certeza os cristãos seriam atingidos em cheio na sua pregação e na fé. Mas uma segunda coisa, dentro dessa suposição, é que os cristãos seriam taxados também de falsas testemunhas. Com certeza, se Cristo não ressuscitou, logo dizer que Deus o levantou da sepultura seria uma farsa, seria uma mentira, seria anunciar uma inverdade, seria anunciar o que Deus não fez. Os cristãos seriam mentirosos, ou se tornariam falsos. Testemunhar o que Deus jamais realizou seria então uma grande blasfêmia. Mas há uma terceira coisa: Cristo não ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, Paulo diz, Cristo também não ressuscitou. Essa é uma suposição paulina. Isso é para mexer com a igreja, é para impactar a igreja. Há uma terceira implicação, uma terceira consequência: os cristãos não viveriam uma esperança viva. Você pode imaginar a gente viver de uma esperança que não é viva? Eu gosto muito quando Paulo vai dizer, e ele diz assim, se somente, versículo 19, se somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Que texto, irmão, versículo. O homem continuaria nos seus pecados, alienados de Deus, e o pecado sem solução. Eu poderia dizer que se não há esperança viva, se há uma esperança limitada, eu quero dizer que a morte seria cruel. O terror, aliás, um terror invencível. Não haveria esperança para o homem. Mas há uma quarta coisa, irmãos, em que Paulo coloca aqui nesse texto, provocando um choque na igreja. Ele diz, olha, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, também não há ressurreição de Jesus. Foi uma farsa. E ele diz que o estilo de vida seria totalmente anárquico. Seria uma bagunça, seria um terror, porque ele vai dizer, irmãos, que a essência desse estilo de vida, sabe como seria? O cerne, a filosofia de vida seria: comamos e bebamos,
porque amanhã morreremos. Você pode imaginar viver exatamente dentro dessa filosofia de vida? Olha, vamos fazer tudo o que temos que fazer o errado, fazer o certo. O importante é que tenhamos prazer, porque a vida vai terminar, ela vai acabar, nós vamos morrer, e a morte, depois da morte não tem esperança. Eu fico imaginando, e você pode pensar comigo nesta noite, uma igreja com uma pregação vazia, oca. Você pode imaginar uma igreja com uma fé também vazia, sem conteúdo. Você pode imaginar uma esperança que não é viva, uma igreja que fala de uma esperança que não é viva. E que prega uma filosofia de vida anárquica. Essa igreja é infeliz. Esta igreja não é relevante. Essa igreja não tem uma mensagem que cause impacto à vida das pessoas. Mas deixe-me dizer uma coisa importante para você nesta noite. Paulo vai da suposição e vai até a realidade. Porque Paulo vai dizer assim no versículo 20, ele vai dizer, mas de fato, Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Eu gosto dessa expressão paulina, mas de fato Cristo ressuscitou. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Cristo está vivo. Irmãos, Paulo teve uma experiência fantástica com Jesus. Ele era um perseguidor dos cristãos. Ele detestava cristão. Ele não acreditava na ressurreição de Jesus de forma alguma. Mas quando ele estava entrando em Damasco, sabe quem o encontrou? O Cristo vivo. Experiência fantástica de Paulo. Paulo viu uma luz. E Paulo pergunta, atordoado, ele pergunta, quem és tu, Senhor? Sabe qual a resposta que ele recebeu? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Naquele momento, ou daquele momento em diante, Paulo se quebranta totalmente. Ele diz, aquilo que os cristãos falam de Jesus é verdade, é a realidade. Ele está dizendo, esta é a certeza. Paulo vai da suposição à certeza, à realidade, à verdade. Deixe-me dizer algo a você que eu gosto de dizer aqui, e certamente você já ouviu eu dizer isso. O que é que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida? O que é que o Espírito Santo faz na nossa vida? Eu posso dizer para você que Ele não está devolvendo, trabalhando no sentido de devolver-nos a imagem de Adão. Nós viemos de Adão e nós temos a imagem de Adão, irmão de Adão, nós já somos. Você sabe disso. Mas o que o Espírito Santo está fazendo, irmãos, é forjar, é formatar em nós a imagem de Jesus. É isso que o Espírito Santo está fazendo na minha vida e na sua vida, de tal maneira que Cristo seja o primeiro dentre muitos irmãos. Eu gosto quando Paulo diz aqui, no capítulo 15, ele vai dizer, se é verdade que a morte veio através de um homem, ele vai dizer que também é verdade que a vida
veio através de um homem. Que homem é esse? Jesus. Eu gosto muito da experiência de Tomé. Alguns até acham que Tomé é um incrédulo, mas acho que Tomé parece muito comigo e com você, parece com a gente. Tomé não foi à crucificação de Jesus, como não foram quase todos os discípulos, exceto João. Ele não foi. E diz a Bíblia que Jesus ressurgiu no domingo e apareceu a Maria Madalena. João vai dizer isso. E depois aparece também aos discípulos. Mas quando Jesus apareceu aos discípulos, Tomé não estava presente. E quando ele chegou no meio dos discípulos, e os discípulos animados, entusiasmados, disseram assim: Tomé, Jesus está vivo. Numa euforia tremenda, ele ressuscitou. Tomé disse: eu não creio. Eu não acredito nisso. Eu só vou acreditar se eu vir as suas mãos. Tomé sabia o que era crucificação. Ele disse: eu tenho que ver as mãos de Jesus, desse homem, dessa pessoa. Eu tenho que tocar nas suas feridas, onde os pregos entraram. Eu tenho que tocar no seu lado. Eu não creio. Em outras palavras, eu só creio se eu vir. Uma semana depois, João vai dizer que os discípulos estavam reunidos, e inclusive Tomé, e a porta fechada, e de repente, quem é que entra? Jesus. Já era um corpo glorificado, e Jesus entra. Ele diz: Pai seja com todos. Jesus estava no meio deles, e Jesus se vira para Tomé. Diz assim: Tomé, eu quero que você coloque a sua mão, ou você veja aqui as minhas mãos. Eu quero que você toque aqui onde os pregos entraram. Tomé, eu quero que você toque o meu lado. Aí eu vejo ali, João disse que houve uma rendição tremenda desse homem chamado Tomé. Ele se ajoelha diante do Senhor vivo, ressurreto. E ele diz: Senhor meu e Deus meu. Percebem, irmãos, isso é algo maravilhoso. Irmãos, a ressurreição é uma mensagem de vida. É uma mensagem de esperança, e esperança viva. Neste domingo, irmãos, domingo da Páscoa, nós queremos aqui pregar, e nós queremos dizer para você que Jesus está vivo. E que a mensagem cristã é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de vida. Eu creio nisso, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você conhece essa música, e você já cantou muitas vezes. Eu gosto de dizer, e disse isso domingo passado, e quero repetir aqui nessa noite: eu sei que o ponto mais alto da história da redenção foi a cruz. Porque ali na cruz, Jesus lidou com os nossos pecados diretamente. Ali Ele assumiu os nossos pecados. É verdade isso. Mas eu quero que você saiba disso. Que a ressurreição, além de ser a vitória de Deus sobre a morte, também eu quero que você saiba que a ressurreição é a certeza de que a expiação de Jesus na cruz
foi satisfatória para o Pai Celestial. Deus aceitou o sacrifício do Filho. Eu quero que você saiba disso. Eu quero contar algo para você nesta noite. Eu quero que você saiba que houve um homem no século XIX, chamado Dostoiévski. Ele foi um escritor, um romancista russo. E ele era um cristão autêntico, verdadeiro. Aliás, a pessoa que ele mais amava, ele dizia isso, era Cristo. Ele escreveu muitos livros, viajou pela Europa, mas acima de tudo, ele tinha um profundo amor por Jesus. Ele foi preso na Sibéria e ele disse que ele só tinha o Novo Testamento, só lhe deram um Novo Testamento, e ele comeu esse Novo Testamento, leu o Novo Testamento muitas e muitas vezes. Ele disse uma frase. Ele disse algumas frases bonitas, mas duas são peculiares. Ele disse: é impossível viver sem Cristo. Mas a outra é maravilhosa. Ele diz: se alguém me provar que o Cristo está fora da verdade e que esta verdade não se encontra em Cristo, ele disse: eu prefiro ainda ficar com Cristo do que ficar com a verdade. Ele disse: eu prefiro Cristo. Eu estava aqui antes de começar o culto e lembrei de uma música que diz: Cristo, 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 algo existe no teu nome. Algo existe do teu nome. Eu tenho um desafio aqui, dois desafios. Eu tenho um desafio para você que não tem intimidade com Jesus. Para você que não acredita em Cristo, eu quero que você creia na ressurreição. Acredite. Eu desafio você a acreditar e ter uma esperança viva. Ter fé, uma fé profunda, viva. Um estilo de vida que leve em consideração que há vida depois da morte, porque Jesus venceu a morte. Eu quero convidar você a crer em Jesus. Venha a Cristo nesta noite. Mas eu quero convidar você, meu irmão, você que é membro desta igreja, e você que não é membro desta igreja, mas é um crente em Jesus, que acredita na ressurreição de Jesus. Eu quero convidar você a celebrar Jesus nesta noite. Nós celebramos Jesus de várias formas aqui na igreja e em todas as igrejas cristãs. Nós louvamos a Jesus, nós oramos a Cristo. Mas há algo que nós fazemos aqui mensalmente, poderíamos fazer dominicalmente. É a ceia do Senhor. Para nós a ceia é um memorial. É o momento quando nós nos lembramos da morte de Jesus. Os crentes dizem assim: ele morreu por mim. Ele se sacrificou por mim. E eu celebro, eu me lembro do que Jesus fez. Nós vamos fazer isso aqui. Eu estou aqui com os elementos, o pão, e estou com o vinho. O pão significa o corpo de Jesus, que foi sacrificado. O vinho, o sangue que foi derramado no Calvário. Nós vamos cantar. No meio da música, eu quero que você participe, meu irmão. Pastor, eu estou acostumado a fazer a ceia, pastor, quando o templo, todos estão no templo. Hoje nós não temos condições disso. Você pode fazer na sua casa.
porque o mais importante é que o sacrifício de Jesus seja lembrado por você de uma forma especial. Celebre com a gente a morte e a ressurreição do nosso Jesus. Vamos cantar uma música que você conhece. Cante conosco e se prepare para a ceia. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está. O amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Como é bom cantar isso. A vida vale a pena, porque Cristo vivo está. Pastor, quem vai participar disso? É você que crê, e crê de fato na ressurreição de Jesus. Você crê e você já deu a sua vida para Jesus. Eu quero que você, meu irmão, em casa, nesse momento extremamente bonito, solene, sublime, impactante, você pegue um pedaço de pão. Aqui todos estão participando. Um pedaço de pão. Porque a palavra de Deus, Paulo escrevendo à igreja em Corinto, esta mesma igreja, Paulo diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Eu quero que você faça isso como uma lembrança, apenas uma lembrança. O seu corpo sofreu por minha causa. Vamos todos, você na sua casa, nós aqui, a equipe que está aqui, nós vamos comer o pão, nos lembrando de que o corpo de Jesus foi dado em meu favor. Mas Paulo continua. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Em memória do sangue de Cristo que foi derramado no Calvário. Todos nós vamos participar desse momento. Nós vamos orar. E logo depois nós vamos terminar cantando essa música. Eu quero que você cante, mas cante mesmo com o coração. Vamos orar. Nosso Deus, nós somos extremamente gratos, porque um dia, Senhor, há 2000 anos atrás, o Senhor entrou na história
o Senhor foi à cruz, conforme preconizado por Isaías, e o Senhor morreu a minha morte, a nossa morte. Mas no terceiro dia o Senhor ressuscitou. Aleluia, Senhor. Porque o Cristo de Deus está vivo. Vivo Ele está. E por isso nós o adoramos aqui nesta noite de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você para cantar. Vamos terminar cantando essa música belíssima. Fique em pé na sua casa, solte a voz, cante com alegria essa música que você conhece. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está o amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que és Ele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Nós queremos agradecer pela sua presença conosco, participando dessa celebração. Muito bom a gente poder estar junto mais uma vez. E antes da gente terminar aqui, eu queria convidar você a acompanhar a nossa programação pelo Facebook, lá na nossa página, no Instagram, no YouTube, pelo nosso site, pelo Facebook. Todos os dias, de segunda a sábado, temos uma devocional às 8 horas. E todos os dias temos uma programação, uma meditação, uma reflexão, uma palavra ao seu coração para abençoar você e o seu lar. Amanhã temos culto com a tia Elda, não percam, chame os seus filhos, vamos participar, vamos celebrar juntos. Que essa mensagem de hoje tenha falado ao seu coração, lembrando a cruz que você está vendo aqui. Ela está vazia porque o nosso Deus vive para sempre, o Senhor está vivo. E é cantando isso que a gente encerra hoje, declarando: o Senhor nos chama, Ele nos chama ao relacionamento com Ele, Ele nos chama pela cruz, amém? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Tenha uma boa semana, Deus abençoe você.